Agora nós vamos fazer uma análise de variância utilizando o programa estatístico SysVar. Vamos rodar com os dados do exercício sobre uma análise de fatorial com parcelas subdivididas no local, no caso, que são com bandejas, conforme a gente fez, preencheu a planilha, tudo em DBF para ser inserido aqui no SysVar. Está no vídeo anterior. Então, quando nós já temos esse arquivo pronto, essa planilha em DBF feita, com todos os dados, abrimos o SysVar, vimos aqui em análise, a gente vem em análise, ANAVA. Quando abrir essa caixa de diálogo aqui, então nós vamos abrir o arquivo que fizemos, né, que confeccionamos. Foi esse aqui em DBF. Então vamos abrir. Pronto, aberto. Ele vai mostrar aqui as fontes de variação, que são essas, e a nossa variável, né, que nós discriminamos lá no exercício, né, conforme o enunciado. Então, como é um experimento em parcelas subdivididas, então nós vamos ter que inserir os dados, as fontes de variação dessa forma. Primeiro colocamos o bloco ou no caso a parcela, né? Vou colocar primeiro o bloco, coloquei bloco, vou adicionar, então vou colocar a parcela também, que são as bandejas, tá? Como nós identificamos no enunciado, adiciono. E então o segredo está aqui, porque no caso da parcela subdividida ela vai diluir o erro em 2, então vão ter 2 erros, né? Então o erro da parcela você vai ter que colocar aqui agora, clicando no botão erro igual, então adicione a parcela versus, o versus você coloca aqui nesse botão do quadro da caixa de diálogo, não coloque no teclado do computador, porque senão não vai, tem que ser esse botão aqui, esse asterisco aqui, nessa caixa de diálogo. Colocou, bandeja, caso que é a parcela, versus o bloco, então você formou o erro, né? O erro 1, então adicione, esse é o erro 1. Então depois você vai colocar a subparcela, que são as doses de fertilizante, adicione, depois coloca a interação entre a parcela, que são as bandejas versus a subparcela, que são as doses de fertilizante, adicione. São esses 5 os passos. Você pode colocar primeiro bandeja ou colocar primeiro os blocos, né? Aqui você pode trocar, mas esses 3 últimos aqui é interessante que coloque dessa forma aqui. Então, feito isso, finaliza, fim, confirma. Se você quiser só a análise de variância, você já pode clicar em OK aqui que vai. Mas se você quer fazer também um teste de média, então vem aqui na primeira fonte de variação, coloquei bloco. Para o bloco eu vou querer um teste de Tukey, OK. Para a parcela, que são as bandejas, eu vou querer também um teste de Tukey, OK. O erro não precisa, se você colocar aqui ele vai dizer que não precisa, porque não é uma fonte de variação, na verdade. A subparcela, que são as doses, eu vou querer também um teste de Tukey. E para interação também, quando você clica na interação para aplicar o teste, ele vai perguntar se você quer fazer uma análise complexa, né, do desdobramento. Como você vai pedir para a bandeja, primeiro desdobramento de bandeja é uma análise complexa. Então você coloca esse quadro aqui, você vai preencher assim, ó. O K equivale à quantidade de níveis que tem a sua subparcela. A sua subparcela, no caso do exercício que nós fizemos, nós identificamos que são 4, né, que são as 4 doses, de 4, 8, 12 e 16 gramas por litro. Então tem 4 níveis, então 4. E o B é igual a K menos 1. Então K é 4 menos 1, 3. E o QME
A e o QME-B são os erros, né? Então aqui eu coloco 1 e 2. É só a sequência, a ordem que eles vão aparecer, né? O QME-A vai aparecer primeiro e o QME-B depois. Ok? Então, isso foi para a bandeja, né? Que é a parcela. Ok. Vou clicar de novo agora para pedir para a subparcela. Ele pergunta de novo se eu quero uma variância complexa. Eu vou dizer que não. Para subparcela não tem a variância complexa. Então vou clicar aqui não. Então seleciono e clique em OK. Pronto, está feito para todas, ok? Agora eu vou identificar a minha variável, que é a massa seca, só tem ela aqui. As outras são fontes de variação. Se tivessem mais variáveis aqui, eu ia clicando de uma por uma e ia adicionando aqui, mas só tem uma aqui. Então finalizo. Vai perguntar se eu quero fazer alguma transformação. Não, são dados simples. Se envolvesse porcentagem, alguma coisa desse tipo, eu transformaria com alguma equação, mas aqui não precisa. Finalizo. Então aqui o Sisual gerou um relatório da análise de variância. Vai aparecer por ordem de variável. Como nós só temos uma variável, ele gerou para massa seca. E isso aqui tudo é para massa seca. Se tivesse mais, ia aparecer abaixo e ia gerar um relatório do tamanho de variáveis que você colocasse, né? Aqui só foi para uma. A tabela de análise de variância aqui, o que observamos é que apareceu dois erros aqui, o erro 1, que é referente à parcela, e o erro 2, que é da subparcela, né? Se fosse uma análise de fatorial duplo, no caso, né? Bandeja com doses, né? Só teria um erro. Então esse número do erro aqui, esse que o somado do quadrado do erro e o quadrado médio do erro ia ser maior, né? Mas aqui, como tem dois erros, eles foram diluídos. É para isso que serve a parcela subdividida, né? Para diluir o erro, consequentemente vai influenciar no coeficiente de variação e também no F, né? Na significância aqui. Então, observamos que para os blocos a significância aqui foi perto de 5%. O programa julgou que, por ser muito perto de 5%, não teve diferença. Aqui, você pode julgar que teve diferença porque está abaixo de 5%, mas o programa julgou que não, né? Ele julgou que todos os blocos foram iguais, né? Talvez se fosse outro programa, então você fazendo na mão essa conta, esse bloco 1 aqui fosse maior que os outros, né? Fosse superior, mas aqui o programa disse que não. Para a parcela, que são as bandejas, o F foi, no caso, foi maior do que a significância, foi abaixo de 5% e abaixo de 1%, então teve significância. As doses também foi abaixo, a probabilidade foi abaixo de 5%, foi um pouco maior do que 1%, mas estando abaixo de 5%, o programa entende que se diferencia, né? As doses se diferenciaram. E a interação também foi abaixo de, no caso, a interação foi abaixo de 5%, também foi abaixo de 1%, né? Então, a interação foi significativa. Aqui, como mostrei já, não teve diferença entre os blocos. Porém, para as bandejas, que são as parcelas, né, houve diferença, né? A bandeja de 128 ou ela foi superior à de 150, como aqui está dizendo, bandeja significativa. O bloco não, a bandeja foi. Aqui para as doses agora, né? As doses, elas se diferenciaram, né? Houve diferença entre as doses. Como podemos ver aqui, que no caso das doses, aqui que são as subparcelas, também diferenciou aqui a 5%, um pouquinho acima de 1%. Sendo que as doses 8 e 16, elas foram superiores à dose 12 gramas por litro, né? Elas foram superiores somente para essa, porque a dose de 4 gramas por litro foi igual a todas, né? Foi igual a 12, igual a 16 e 8 também. Então, nós só podemos afirmar aqui que a dose de 16 gramas e 8 gramas por litro foi superior a 12 gramas por litro. Aqui no desdobramento tem outra tabela de análise de variância. E nessa tabela
podemos ver aqui que o F foi significativo para 5% para 1% para todas as doses dentro das bandejas, né? Ou para as bandejas dentro das doses, no caso. Aqui só a representação, né, do que a gente vai ler aqui. Então essa primeira dose aqui é a dose 4. Vamos estar aqui. Então a dose 4, para a dose 4 a bandeja de 128 foi superior à de 150, né? Quando se utilizou a dose 4, o resultado foi melhor na bandeja de 128 alvéolos. Quando se utilizou a dose 8 gramas por litro, a bandeja de 128 também foi superior à de 150, né? Para essa dose. Da mesma forma, para a de 12 gramas, a de 128 foi superior à de 150. E para a de 16 gramas também, que é a dose 4. Quando se aplicou 16 gramas na bandeja de 128 alvéolos, o resultado foi melhor, né? A média foi superior à de 150, de quando se utilizou 16 gramas por litro. Aqui o desenvolvimento das doses de fertilizante. Podemos ver aqui que gerou outro quadro de análise de variância, onde se afirma que o F para doses dentro da bandeja de 128, as doses elas se diferenciaram, né? Foram significativamente, né? A diferença foi significativa das doses dentro dessa bandeja. Agora, quando as doses foram aplicadas na bandeja 2, que é de 150, elas não se diferenciaram. Aqui está acima de 5% e de 1%. Então, as doses foram iguais, né? Tanto faz usar uma como a outra na bandeja de 150. Como a gente vai ver aqui, ó, bandeja 1, 128. Quando se aplicou as doses aqui, houve uma diferença, como foi visto aqui, sendo que a dose de 12 gramas por litro foi inferior a todas as demais. Então houve uma diferença entre as doses, né? E a de 12 gramas foi inferior às demais. Já quando a gente vem para o desdobramento na bandeja 2, que é de 150, não houve diferença entre as doses. Aqui das letras iguais indicam que estatisticamente essas médias são iguais, né? Sendo que você pode aplicar qualquer dose, aqui 8, 4, 16, 12 ou 16 gramas, dentro dessa bandeja de 150 alvéolos, que não vai diferir em nada. Você pode usar qualquer uma que o resultado vai ser praticamente o mesmo, como foi a análise de variância aqui, a tabela de análise de variância, desdobramento disso. Então é isso, esse foi o relatório aqui gerado para esse tipo de análise, que é o de parcela subdividida, né? Se fosse uma análise fatorial, então seria diferente essa quadro de análise aqui.